Aí, pessoal, então continuando com as aulas. Na aula passada a gente começou a construir a classe app e agora a gente vai continuar nela construindo os outros métodos aí. A gente já fez o método para cadastrar o cliente, para mostrar todos os clientes. Eu vou fazer um método agora para excluir um cliente da lista. Eu vou vir aqui no NetBeans. E aí a gente tem aqui, ó, excluir cliente ao menu 2. Então vou criar um caso 2. Caso for 2. Então eu quero excluir um cliente. Ponto e vírgula. Break. Beleza. Bom, então excluir cliente. Esse excluir cliente é um método, só que é um método que eu não construí ainda, então não existe esse método, por isso que ele está dando um erro aqui. Então, eu vou mandar o NetBeans criar ele para mim. Vou clicar na lampadazinha, criar o método excluir cliente na classe app, então em app. Então cliquei, aí ele veio aqui embaixo e criou o método para mim. E aqui dentro ele está gerando uma exceção, um erro. Então vou excluir essa linha que causa um erro no nosso programa. Bom, seguindo a mesma lógica, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, que só escreve na tela um menuzinho. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, esse clientes cadastrados, vou colocar excluir cliente. Excluir cliente. Muito bem. E aí eu vou mostrar outra mensagem para a pessoa, SAUT, digite o código do cliente que deseja excluir. A pessoa vai falar, eu quero excluir o cliente que tem o código 1, o cliente que tem o código 2. E eu vou pegar essa informação que ela digitou. Então, código é igual a leitura ponto next int. Então, pega o código que ela digitou e armazena dentro da variável código. Bom, para remover um cliente da lista, eu posso remover ele pelo índice. Só que o índice não é o código do cliente, são coisas diferentes. Então eu preciso descobrir qual que é o índice do cliente que possui esse código aqui. Então como que eu vou fazer isso? Vou ter que percorrer a lista inteira procurando esse cliente que tem o código que a pessoa digitou. Para percorrer a lista, vou ter que usar um elástico de repetição, for. Então vou criar um for, int 0, o i vai ser executado até o tamanho da lista. Então lista cliente ponto size ponto e vírgula e mais mais. Fecha a chave aqui. Faltou um izinho aqui. Isso. I é igual a zero, I é menor do que o tamanho da lista e mais mais. Bom, dentro desse for eu vou pegar o cliente. Então vou fazer cliente é igual a lista de cliente ponto get. Então estou pegando o primeiro cliente da lista, depois na segunda vez que for executar o segundo cliente, até pegar todos os clientes que estão armazenados na lista. Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, de mostrar todos os clientes. Então tem que percorrer a lista inteira, cliente por cliente. E aí eu faço a verificação. Se este cliente aqui que eu peguei, ponto, pego o ID dele, então get ID. Se o ID dele é igual ao código que a pessoa digitou, então quer dizer que é essa pessoa, esse cliente que tem que ser removido. Então eu posso fazer aqui lista de cliente, lista de cliente ponto remove
E aí eu posso remover o I, que o I é o índice que se encontrava esse cliente. Então, ponto e vírgula. Aqui eu já posso fazer também, se ele encontrou, não vai existir outro cliente com o mesmo código. Posso parar esse for, dar um break, para ele não ser executado mais. Então, ele acaba diminuindo o processamento. Então, em vez de ficar executando, se o cliente estiver no primeiro item da lista, primeiro índice da lista, ele não vai depois ter que precisar executar a lista inteira, porque ele já sabe que encontrou na primeira posição. Então, diminui o processamento. Bom, e aí já está funcionando isso aqui. Vamos ver, parece que tem um errinho de chaves. Essa chave fecha aqui, tem uma chave a mais. Isso. Vamos sempre clicar nas chaves aí, para ver onde que abre e fecha cada chave. Então ajuda bastante na hora de programar. Então, vamos fazer um teste. Vou clicar com o botão direito, executar arquivo. E aí eu venho cadastrar cliente. Cadastrar ele volta ao 1, CPF dele. Vou cadastrar outro cliente. CPF. Cadastrar outro cliente. E o CPF. Apertar a opção 4 para mostrar todos os clientes cadastrados. Então eu tenho o cliente 1, o cliente 2 e o cliente 3. O cliente 1 está no índice 0 da lista, o cliente 2 está na posição 1 da lista e o cliente 3 está na posição 2 da lista. Vou falar que eu quero excluir o cliente número 2, código 2. Então, para excluir, a gente seleciona o menu 2 também. Então, o menu 2, Enter. Ele vai chamar o método para excluir e vai perguntar, digite o código do cliente que você quer excluir. Você vai digitar 1, 2 ou 3. Então, supondo que eu digite 2. Enter. Ele excluiu, só que não mostrou nenhuma mensagem. Ele poderia ter colocado aqui uma mensagem informando que foi excluído. Vamos verificar se excluiu. Então, vou acessar o menu 4. Então, o menu 4 mostra todos os clientes. Então, agora só tem o cliente 1 e 3. O cliente 2 foi excluído. Bom, vou fazer mais um teste. Então, vou acessar a opção 2 e vou digitar um código de cliente que não existe, cliente 6. Então, não mostrou erro nenhum, só que também não excluiu porque não existia o cliente 6. Então, se eu der um 4 aqui, permanece normal lá, cliente 1 e 3. Vou fechar o programa, poderia ter clicado em 0. O que a gente poderia ter feito aqui para verificar se o cliente foi excluído ou não? Poderia ter criado uma variável, por exemplo, boolean foi excluído igual a false. Vou criar uma variável dizendo que foi excluído. Ainda não. E aqui dentro do if, então se ele foi removido aqui, ó, coloco foi excluído igual a true. E fora do for, só para mostrar a mensagem para a pessoa, poderia colocar se foi excluído. Se foi excluído tem verdadeiro, coloco esse out, cliente removido com sucesso. Se não, se dentro da variável está falso, se ela nunca entrou dentro desse if aqui, o valor dela ainda é falso. Então vai mostrar para mim o else, cliente não estava armazenado ou cadastrado. Beleza. Isso aqui é mais para ficar mais claro aí o que o sistema está fazendo. Então, por exemplo, não tem nada cadastrado na lista agora, a lista está vazia. E aí eu venho e vou tentar excluir um cliente que não está cadastrado. Então, excluir 2, tá, excluir o cliente 7. Ele vai pegar e vai falar para mim, ó, o cliente não estava cadastrado. Se eu cadastrar um cliente,
opção 1, digitar o nome do cliente, José, CPF dele, mandar mostrar, foi cadastrado o cliente. Se eu digitar a opção 2 e o código 1, que é o que existe, dá um Enter, aí ele vai falar que o cliente foi removido com sucesso. Então está funcionando. 0 para terminar o programa. Então, exclui o cliente, está funcionando. E agora a gente vai para o atualizar o cliente. Então, vou vir aqui no switch, caso a pessoa escolha a opção 3, vou atualizar o cliente. E aí eu dou um break, senão ele vai continuar executando todos os outros casos de baixo mesmo que eu não queira. Bom, atualizar cliente não existe. Vou clicar na lâmpadazinha e mandar o NetBeans criar esse método para mim, atualizar. Bom, ele vai criar aqui para mim um atualizar cliente. Vou apagar essa linha que eu não quero. O atualizar, pessoal, é muito semelhante ao excluir em alguns pontos. Então, vou pegar isso daqui tudo, ó, copiar, Ctrl C, Ctrl V, aqui dentro do atualizar cliente. Aqui, em vez de excluir, vou por atualizar. E aqui digite o código do cliente que deseja atualizar. Beleza. Vou mudar essa variável de foi excluída para foi atualizada. Para remover as 3 ocorrências de uma vez, eu posso apertar Ctrl R e digitar foi atualizado. Ele modifica todas as variáveis de uma vez, o nome de todas as variáveis. Vou renomear. Então foi atualizado falso. Vou verificar se o cliente está na lista, então vou fazer um for para pegar todos os clientes e verificar se o cliente dessa posição possui aquele código. Se o cliente possui aquele código, eu não vou remover. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pedir para a pessoa digitar para mim um novo nome e um novo CPF. Então, vou colocar esse out. Digite um novo nome para o cliente. E eu vou ler esse nome. String nome é igual a leitura ponto next line. Então, eu li o novo nome. E vou pedir para a pessoa digitar um novo CPF para o cliente. Suponho que o cliente pode mudar de CPF, só que isso não existe, né? Então, é só para meios didáticos mesmo. CPF, leitura, ponto, next line. Ele não pode mudar, mas poderia, por exemplo, ter digitado o número de CPF errado. E aí eu posso fazer de 2 jeitos. Ou substituir o cliente que está na lista, usando o método set da lista, ou simplesmente só modificar os valores do objeto cliente. Bom, vou criar um novo objeto e colocar ele na lista. Mas talvez seria mais interessante só alterar os valores dele. Vamos lá. Como eu ensinei, o objetivo é aprender a manipular a lista, eu vou criar um novo cliente. Então, novo cliente. Cliente 1, porque eu já tenho esse cliente aqui. E eu vou colocar cliente 1, ponto. Qual que é o ID dele? É o ID desse cliente aqui, ó. Cliente, ponto, get ID do cliente. Cliente 1, ponto, set nome e o nome que a pessoa digitou. E cliente 1, ponto, set CPF, CPF que a pessoa digitou.
Então, criei um novo cliente. Poderia ter só modificado esse cliente aqui, ó. Colocado cliente.set nome e posto nome, cliente.set CPF, CPF. Bom, criado novo cliente, eu vou lá na lista de cliente. Ponto. Set para substituir. Então, eu vou substituir na posição I, que é o índice. Vou colocar esse novo cliente, o cliente 1. Então, estou substituindo o cliente que estava na lista. Beleza, então só isso. E aqui embaixo, se foi, vou colocar cliente foi atualizado. Cliente atualizado com sucesso, cliente não estava cadastrado, permanece igual. Vamos executar. Aí a gente vem, então, vou cadastrar um cliente. 1, 2, 3. Vou mostrar o cliente que está cadastrado, então o cliente Ivan. E vou atualizar ele. Então, opção 3 vai pedir digite código do cliente para atualizar. Quero atualizar o cliente 1. E aí, ele comeu o nome aqui, ó. O mesmo caso que a gente tinha antes. Depois que eu peço o número inteiro, fica o resto no buffer lá. Então, ó, aqui eu li o número inteiro e depois estou tentando ler uma linha. Então, sempre vai acontecer isso, ele vai pular. Vou colocar leitura, ponto, next line. Next line. Lá de novo, executar arquivo. Eu vou cadastrar um cliente, de novo, 1, 2, 3. Vou mostrar o cliente. Então, o cliente não foi cadastrado. E agora eu vou atualizar o cliente. Então, código 1 vai pedir o nome do cliente. Ivan Paulino. Então, um nome diferente do que estava lá. E o CPF. Vou colocar um outro número aqui. Então, cliente atualizado com sucesso. E vamos mostrar de novo para ver se ele foi atualizado. Então, ó, os dados do cliente foi atualizado. Beleza? E vou sair do programa. Terminei. Bom, então a gente fez essa parte básica aqui, ó, cadastrar cliente, escolher cliente, atualizar cliente e mostrar todos os clientes. Na próxima aula a gente continua com os demais métodos aí. Então, até a próxima.